Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na nossa primeira leitura, vem nos mostrar que Deus protege aqueles que o servem, aqueles que cumprem aquilo que Ele os convida a viver. E nós, a todo momento, somos convidados a Deus a servi-lo através dos seus mandamentos, os mandamentos que Cristo nos entregou. No nosso contexto de hoje, da nossa leitura, vem nos falar da época dos tempos remotos, onde ainda não tinha vindo Jesus, do tempo em que o rei Davi é que governava as nações. E assim, Deus entregou a Davi uma sociedade completa para que ele pudesse cuidar, de forma que pudesse disseminar todo o conhecimento de Deus. Então Deus tinha esse contato com Davi e com seus profetas, e dessa forma mostrava qual o caminho a ser percorrido por aquele povo. Caso o povo se desviasse, ele praticamente abandonaria ou destruía aquele povo. Nós vimos isso em várias situações, como em Noé, como em Moisés, como em Sodoma e Gomorra, que Deus praticamente tentava dissipar todo o pecado do mundo, tentando fazer com que o mundo mantesse o mais equilibrado possível, o mais harmonioso possível. Quando o pecado se alastrava de tal forma que estava contaminada toda a sociedade, Deus atuava de forma a mostrar a sua onipotência e de forma que aquilo não continuasse a se alastrar, retirando aquele mal da sociedade. Mas Deus recolheu aquele povo e entregou a mão de Davi, no qual cuidou, e sabemos muito bem do sucesso que ele teve. Em cima de muitas batalhas, muitas dificuldades, mas alcançou o sucesso que Deus o convidou a participar e a viver. Tanto que seu filho Salomão foi o seu sucessor, dando continuidade às boas obras, aquilo que Deus convidava aquela sociedade a viver. Nós, da mesma forma, somos convidados a viver aquilo que Deus nos convida a viver através de suas palavras. E para isso, nós precisamos de nos dedicar constantemente. Hoje, nós podemos praticar as mesmas coisas que o rei Davi praticava dentro de nossas casas, no nosso trabalho, na nossa sociedade, sempre amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a ti mesmo. Nas pequenas ações do nosso dia a dia, as pessoas começam a ver o reflexo de Deus dentro de nós. Basta praticar as ações que Deus nos ensinou através dos profetas e através de Jesus Cristo. Fazendo isso, estaremos comungando daquilo que Deus espera de cada um de nós. Vamos ouvir a nossa primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações, para onde foram. Vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel. E apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se marcharão mais com os seus ídolos, e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade, e os purificarei. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei a meu servo Jacó, onde moraram vossos pais. Ali habitarão para sempre, também eles com seus filhos e netos. E o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles porei meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Assim, as nações souberam que eu, o Senhor, santifico Israel,
por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. O nosso salmo responsorial de hoje vem nos trazer exatamente esse refrão. Ele vem nos mostrar de uma forma conotativa em que Deus é como se fosse um pastor para nos guiar. O pastor ele tem como função conduzir as ovelhas para o local no qual é desejadas as atividades. Um exemplo, ele quer levar as ovelhas para poder se alimentarem. Então ele irá as pastorear, mostrando qual o caminho percorrer para encontrar alimento. Caso seja necessário encontrar abrigo, o pastor irá as conduzir até um abrigo, mostrando qual o caminho devem percorrer. E dessa forma vem nos mostrar que, da mesma forma, devemos entregar a nossa vida a Deus, de forma que Ele possa nos mostrar quais os caminhos devemos percorrer. Mas nós somos livres para fazer as nossas escolhas e às vezes nos tornamos ovelhas perdidas. Nos desviamos dos caminhos de Deus. Não cumprimos aquilo que Ele nos convida a viver através dos seus mandamentos. E quando nós fazemos isso, nós ficamos na escuridão, perdidos, e às vezes acabamos destruindo a nossa vida porque não cumprimos aquilo que Deus nos convida a viver. É claro que Deus sempre irá tentar nos direcionar novamente para os caminhos onde as ovelhas estão passando. Ele irá atrás de nós, ainda que seja uma única ovelha perdida. Ele espera e tem a esperança que nós observemos todos os seus preceitos e seus mandamentos. Ele espera que nós entendamos sem sermos forçados ou obrigados a isso, que a vida eterna apenas será atingida e alcançada se nós cumprirmos os mandamentos de Deus. Vamos ouvir o nosso Salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor, e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai consagrá-lo, e o guardará qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltaram para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria, afluíram para as bênçãos do Senhor. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. O nosso evangelho de hoje vem nos mostrar as perseguições que Jesus sofria. As perseguições chegaram a tal ponto que Jesus foi julgado à morte. Jesus não poderia mais andar livremente na sociedade porque os fariseus daquela época não aceitavam que Jesus estivesse se desenvolvendo com a sociedade da forma que estava se desenvolvendo. Ele estava fazendo muitos sinais, muitos milagres, levando muita palavra de conhecimento às pessoas, e isso estava revoltando os poderosos daquela época. Não queriam perder seus postos, perder seus status e estavam com medo. E o medo é que levou a esses homens a quererem retirar a vida de Cristo. Nós também, às vezes, passamos pelas mesmas situações. Nós tentamos ajudar as pessoas, levar uma palavra amiga, levar o conforto, realizar trabalhos de caridade, de ajuda à sociedade, e somos barrados por pessoas e situações poderosas que às vezes tentam nos proibir de seguir adiante. E quando isso acontece, nós ficamos extremamente frustrados. Assim como Cristo, de certa forma, ficou, porque teve que se esconder e não poder mostrar quem Deus era, mostrar as obras de Deus, tendo que se esconder de pessoas que queriam o matar e retirar a sua vida. Nós também ficamos às vezes persuadidos, assim como Jesus ficou persuadido, tendo que nos esconder
e viver o medo da vida. Jesus não tinha medo porque ele era direcionado por Deus. Deus o orientou a seguir os caminhos de acordo com a sua vontade. Por isso, ele estava esperando o momento certo para se entregar e assim entregar a sua vida a cada um de nós. Aquele não era o momento ainda de ser entregue à vida de Cristo e o momento certo deveria ser esperado para que se cumprisse todas as profecias que foram realizadas pelos profetas através de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo o sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus.